Estudar inglês no Brasil antes de você fazer seu intercâmbio, vale a pena? Galera, a gente recebe muito dessas perguntas e eu e o Marião perguntamos para um casal incrível qual que foi a experiência deles. Depois de 8 anos de estudar inglês no Brasil, chegando na Austrália, o que aconteceu com eles? Quer saber o que eles falaram? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Vem com a gente bater um papo No Papo Reto Austrália. Tá com a cara de sono mesmo. Depois vocês conseguiram arranjar a casa e já veio. Como que foi esse cachorro aí com vocês? Foi. Então, na verdade, quando a gente estava procurando casa, a gente estava procurando casa ou um quarto para alugar, né? E a Érica foi fundamental nesse momento, porque foi muito difícil para a gente chegar aqui e já falar o inglês, assim, procurar casa, porque quando a gente aprende inglês no Brasil, a coisa é muito básica, né? Mas coisa do dia a dia, não para você alugar uma casa e fechar um contrato. Até porque no Brasil, pelo menos a gente, o inglês que a gente aprende assim, escola de inglês, essas coisas que a gente vai, é o inglês americano, né? O inglês aqui da Austrália é totalmente diferente. É difícil. Então ela. How are you, mate? How are you, mate? A gente não entendia As nada. palavras pela metade, nossa. Eu entendi inteiro, imagina pela metade, né? Pois é. Então, qual que era o nível de inglês de vocês no Brasil lá? Vocês estavam fazendo alguma escola? Tinha alguma nivelação para a gente ter uma base? Eu tinha terminado o curso para dar aula de professor no Brasil, então eu estudei numa escola lá, eu fiz todos os níveis dele até chegar no curso para poder dar aula, então era o avançado, digamos assim, acho que era avançado, um pouquinho acima do avançado, né, que eu tinha feito no Brasil. Eu estudei 8 anos, então eu praticamente fiz realmente todos os cursos da escola que tinha disponível. Eu diria que não estudei 8, mas eu estudei uns 5 anos, assim, e eu usava bastante inglês onde eu trabalhava também. Não falando, mas assim, lendo e escrevendo muito em inglês. O que você fazia, Rafa? Não sei se você pegou lá. Não, no Brasil eu trabalhava no Santander com comércio exterior. Nossa, que legal. Então eu tinha que usar bastante inglês. Não falando, né? Nossa, os dois então tinham um inglês legal até. E como que é? Como eu e o Mário trabalhamos com intercâmbio, galera, quem está aqui, novidade, eu e o Mário trabalhamos 5 anos com intercâmbio, e a gente encontrou muitas pessoas que chegaram com inglês, que chegou do Brasil, mano, lá eu sou expert, e chega na escola, foi no pré-intermediate, que é um segundo nível mais do básico, tá vendo? Então, assim, para vocês, com esse inglês que você chegou, qual que era o nível que você chegou e como que era a segurança de vocês comunicando com os australianos? Porque o sotaque deles realmente é muito forte. Olha, no começo foi muito difícil, na real. Quando a gente chegou, como a gente ficou na casa da Érica, ela ajudava a gente nas inspections, pra gente arranjar a casa. E quando a gente saía, que a gente queria comer em algum lugar, a gente ia no Mac, porque tinha aquelas telas e a gente não precisava falar. Então, a gente ligou e fez isso. A gente chegava no Mac, fazia o pedido lá na tela, que era... A gente via a cara do hambúrguer lá e a gente pedia ali. A gente comia muito em casa também no começo, Nossa, né? Verdade. Fora, acho que na primeira semana de escola, a gente comeu uma semana só no Mac. Só no Mac. Porque era o que a gente conseguia. Não queria falar com ninguém com vergonha. A gente tinha vergonha de falar no começo. E aí, uma coisa que marcou muito a gente foi que a Érica estava fazendo aniversário, a gente foi comprar um presente para ela, e a gente foi numa loja comprar uma pulseirinha. E aí a gente conseguiu comprar a pulseira. Quando a gente saiu da loja, a gente falou, cara, a gente consegue falar. A gente conseguiu comprar uma pulseira. Porque a gente tava com muita vergonha de falar. A gente tinha medo. Mas as pessoas aqui são muito acolhedoras. Então, mesmo com uma dificuldade, as pessoas te atendem super bem, elas te tentam fazer mímica, dá o seu jeito, né? E nesse dia pra gente foi muito marcante, que acho que foi meio que um divisor de águas a gente falar, não, a gente fala inglês, então vamos começar realmente a falar, né? Foi. E aí, quando a gente foi pra escola, Só uma dúvida nisso aí, Linton. Eu achei bem interessante o que você falou, porque acho que acontece com muita gente aqui. Tem inglês, sabe que você consegue se comunicar, chega aqui, mas tem algo que trava. E se você me falou ali, foi a insegurança ou o medo do que os outros vão pensar. O que te passava na cabeça ali que te travava? E aquele dia que fez, pô, agora eu consigo. Não, era só uma crença limitante ou algo que só estava na minha cabeça.
o medo que a gente tinha era de falar o inglês errado, falar, tipo, uma palavra, a pessoa entender outra, ou até a forma da gente se expressar. A gente tinha medo de ser julgado do jeito que a gente estava falando. Sim. Então a gente tinha medo de realmente falar, simplesmente falar. A gente vai falar errado, aí a pessoa vai começar a rir. Falando, o que você tá falando? De onde você veio? Exatamente. E a gente teve uma percepção totalmente diferente Sim. depois disso. Foi. Sim, não, a gente estava falando agora desse... às vezes você tem vergonha de falar. Eu, quando cheguei aqui, o Rafael, lembra quando ele chegou? O Rafa, com certeza, ele chegou aqui com inglês mais nível do que o meu, assim, estudando no Brasil, né? E eu já morando aqui. Porque, né? Você sabe, às vezes é complicado. Você chega, a gente fala, no começo ali, o Rafa veio me visitar, era aqui na Austrália, no começo que criou toda aquela história, era no comecinho eu tava aqui fazer 2, 3 anos. E, assim, eu tava no nível que eu tava começando Agora eu tô mandando bem no inglês, tá ligado? O cara estudou quantos anos no Brasil? Tipo assim, muito mais. Se eu tivesse vindo com uma base dessa, seria muito melhor. Vamos dizer assim, uma analogia, mas é como ele tá falando, é muito importante você vir com essa base. Isso é legal. Isso é muito legal. Uma coisa que eu lembrei agora, né? Tipo, quando eu vim sozinho pra Austrália passar férias, o Mário tinha muito amigo gringo, assim, também, né? Que ficava com ele. Então, eu me forçava mais a falar inglês nessa época. Então, eu acho que no começo, assim, lá em 2014, quando eu vim passar férias, eu acho que eu falei muito mais inglês do que quando eu vim com a Jaque no começo. Porque como eu achava que ela falava muito mais do que eu deixava ela falar tudo. Eu não falava nada. Eu falo, não, você tá melhor do que eu, fala aí. Engraçado que isso acontece com muito casal, que a gente vê. Os dois têm um inglês muito bom, mas sempre um joga pro outro, porque, tipo, aquela falta de confiança em si, fala, não, você fala melhor, fala lá. Acontece muito com o casal aqui. É verdade. Mas aí foi nessa fase que a gente começou a perceber que a gente estava sozinho aqui. Que a gente tinha que resolver os problemas. Porque ninguém ia chegar e ia ficar de intérprete o tempo inteiro. Então, foi nessa fase que a gente começou a perceber que a gente realmente estava na Austrália, que a gente chegou e que tinha que fazer as coisas, senão as coisas não iam acontecer. E o pessoal que conhece a gente sabe, a gente nunca fica parado, assim, né? A gente está sempre em busca de algo, em busca de alguma coisa nova. Então, a gente precisava dar continuidade no projeto que a gente tinha feito lá no Brasil. O planejamento que a gente tinha feito tinha que ser colocado em prática, então a gente tinha que falar. Não ia ter alternativa. Foi aí que a gente começou. Aí a gente começou o curso na escola, né? Fizemos aquele teste de novo para entrar na escola. E vem a parte que você falou, Gê. Qual o nível que você cai? Essa parte é difícil, porque o investimento no Brasil foram de anos e foi alto, né? Aí você pensa, nossa, vou cair no avançado aqui, porque meu inglês é ótimo. Eu posso não falar tanto, mas a minha escrita e o meu listening, né, a minha audição para inglês é ótima. Aí você faz a provinha e a gente caiu no pre-intermediate. No pré-intermediário. Foi no pré-intermediário que a gente caiu. Aí veio aquele choque de realidade. Oxi. Sério que foi o pré-intermediário? Eu dei um exemplo e eu nem sabia. Nossa, galera, olha que interessante isso. Por experiência, a gente teve essa história, mas ouvi isso de vocês, principalmente depois você me contou que, foi 8 anos de estudo no Brasil. Quanto que não foi de investimento financeiro para você se formar no Brasil, e aí aqui você chega nesse nível. É um pouco frustrante até, né, quando você recebe aquela prova. O que aconteceu em 8 anos no Brasil, não é? Como é que foi, tipo, para vocês receber essa notícia que, vocês vão para intermediate? Foi uma decepção. Foi uma decepção, a gente ficou assustado, mas sabendo que a gente estava vivenciando aqui, que o nosso inglês estava bem travado, a gente entendeu que a gente tinha que estar naquele nível para... É um degrau, né? Cada dia você vai subir um pouquinho. Tem que evoluir. Faz parte. E a gente caiu no mesmo nível. Mesmo nível, mesma sala. Mesmo nível, mesma sala. E aí a gente começou a fazer o curso. E aí a gente começou a fazer e a gente começou a ficar muito dedicado. A gente estudava muitas horas. Acho que eram quantas horas? Era de manhã até a tarde. Era praticamente o dia inteiro estudando inglês. E a gente falou, não, vamos aproveitar que a gente pagou, porque o curso de inglês aqui, ele é caro.
Ele é bem caro, você paga por semana, e a gente estava convertendo real em dólar. Então, a gente estava pagando o curso em real, a gente não estava pagando o curso em dólar, porque a gente não estava ganhando dólar ainda, a gente não estava trabalhando. A gente veio para ficar numa situação confortável por pelo menos 3, 4 meses, porque a gente falou assim, não, se a gente ficar sem trabalhar, a gente consegue se manter, pagar aluguel, pagar o curso e tá tudo certo. E aí, a gente começou a se dedicar a estudar e falou, não, vamos estudar. E começamos a estudar, a gente fazia até umas aulas extras na escola, quando dava, quando era possível, e ficava o dia inteiro na escola. Tanto que eu acho que uma semana eles já mudaram a gente pro nível seguinte que tinha de inglês. Então, a gente estava no pré-intermediário, uma semana eles já passaram a gente pro intermediário, e acho que 2, 3 semanas já mudaram a gente pro avançado. A gente mudou muito rápido. Nossa, então provavelmente você não pode ser que no dia da prova ali vocês estavam inseguros ou alguma coisa assim. Você acha que foi aquele momento e aí eles viram que vocês sabiam conversar e tal, e aí eles foram mudando? O que vocês acham? Acho que é aquele momento, então, nervosismo, talvez? Eu acho que é um conjunto de várias coisas. Foi você entender o inglês australiano, que não é um inglês muito fácil. Logo no começo, assim, é um baque, ele é muito rápido, tem algumas coisas diferentes, o jeito de falar, o jeito de pronunciar as palavras. O nosso nervosismo também na hora de fazer a prova, porque foi a primeira prova em inglês que a gente estava fazendo aqui. Mas eu acho que a nossa dedicação em estudar bastante no começo ajudou muito. Então, a gente recebia o material da aula e a gente consumia aquilo muito rápido. A gente ia para casa, depois da aula ficava estudando, à noite a gente dava uma parada, assim, né, para respirar um pouco, no outro dia a gente começava de novo. A gente estudou muito no começo, porque a gente quis aproveitar esse tempo, porque muitos amigos, inclusive o Mário, falavam pra gente, aproveita esse começo para estudar inglês, porque depois vocês não vão mais estudar inglês. Vocês vão começar a fazer outros tipos de curso. E foi isso que a gente fez. Mas é o que eu sempre falo. Eu aprendi isso na raça, né? Eu deveria ter feito mais inglês, mas você chega na Austrália, você tá feliz, aquela coisa, aquele tempão, chega ali, fiz o inglês, já saí, entrei no pior nível, já saí no melhor, eu falei, nossa, eu tô bem, né? E naquela época, já fui com um curso vocacional. O que aconteceu depois de anos? Eu voltei a fazer um pouco mais de inglês. Estudei. Então, a gente sempre falou isso. Você tem que manter um estudo ali. Você vai precisar do inglês aqui. Exatamente. Pode ser o que for, trabalhar com quem você quiser. Mas você vai ter que fazer uma prova. É o que eu falo pra galera. A questão, quando você chega, e é muita novidade, é muita coisa, tem várias dicas que a gente pode dar para quem chega, como melhorar o inglês. E uma delas é essa que a Jaque e o Rafa tá dividindo com a gente, assim, você se esforçar. Por quê? No começo, você tem que dar uma evoluída no inglês para que você tenha mais oportunidades de trabalho rápido. Porque se você pega um trabalho que você não fala muito inglês, não vai te desenvolver. Então, você é capaz de ficar muito tempo num trabalho ganhando menos do que você tivesse um pouco mais de inglês e ganhar mais. Certo? Então, assim, é legal isso, o que vocês focaram, e que é raro. Eu falo isso, galera, quem está ouvindo, porque é raro, não é todo mundo que chega e foca. Eu sou um exemplo, eu nunca peguei o livro fora da escola de inglês e eu entrei no beginner. Eu não sabia falar oi, tudo bem. Tipo, cheguei na sala assim. Então, assim, e eu não estudava, mas a minha forma foi diferente. Eu vivia na praia com um monte de Suíça, pessoal da Europa, então forçava eu comunicar. Então, a minha comunicação foi mais rápida, minha escrita, minha ortografia, gramática demorou mais. Mas eu tive isso, mas interessante saber. E vocês viram que fez a diferença mesmo, você estudar ali, o quão rápido você sentiu uma mudança, assim? Olha, a parte fundamental foi ter amigos aqui que já sabiam os caminhos das pedras para falar pra gente o que a gente tinha que fazer. Então isso ajudou muito, foi o que nos ajudou a ter esse empenho em estudar. E como a gente estava na casa de 2 amigos que são super estudiosos, super incríveis. Você sabe que a gente tá falando de você, né, Mário? Claro que sou eu. O Mário é uma boa companhia ou é uma má companhia? Ele é excelente. Já vou chegar na história que o Mário foi a pessoa fundamental aqui na minha carreira profissional na Austrália. Já chego lá. Então tá. Nós estamos no caminho das pessoas por algum motivo. Saca essa! Nós vamos perdoar o Mário daqui a pouco, tá?
E você que está assistindo esse vídeo até agora, A gente tá de olho. Por que não dar aquele joinha pra nós aqui? ajuda a divulgar esse conteúdo que foi maravilhoso para todo mundo que tem a mesma dúvida e que está aqui sofrendo na Austrália. É isso aí. E se você tiver curioso saber como foi esse bate-papo completo com a Jaque e com o Rafa, clica aí na tela ou no link na descrição do vídeo. A gente vai colocar do bate-papo completo. Foram mais de 2 horas de muita informação, muita coisa muito bacana para você que quer vir para a Austrália. E você quiser saber e acompanhar o projeto, vem bater um papo. Papo reto, Austrália! Hihi!